A visão de Jesus com a Bíblia, com os escritos sagrados. Qual foi a sua relação com a lei de Deus? E como ele refutou o inimigo com o está escrito? Esse é o tema que vamos estudar no programa Lições da Bíblia, que começa agora. Já estamos no ar com o programa Lições da Bíblia. Muito bom falar com você através aqui do programa da sua TV Novo Tempo, que você tanto ama, tanto assiste e tanto divulga também para os seus amigos, porque aqui na TV Novo Tempo a nossa prioridade é abrir a palavra de Deus em todos os programas. E neste programa, Lições da Bíblia, que usa exclusivamente esse texto sagrado, esse livro sagrado, para buscarmos o conhecimento dos caminhos do Senhor, é muito mais, não é? Porque já que é Lições da Bíblia, estamos extraindo da palavra esses conceitos que tanto precisamos. Nós estamos na terceira semana dessa temporada, que ainda estamos no início, né, dessa temporada, não está muito longe ainda o assunto, e eu tenho certeza que você, acompanhando o programa a partir de hoje, você vai entender muita coisa daquilo que já foi falado nos 2 últimos programas. O tema é como interpretar as Escrituras. Este tema, ele está sendo estudado através deste manual que eu tenho em minhas mãos, que é a lição da Escola Sabatina, preparada pela editora dos Adventistas do Sétimo Dia, a Casa Publicadora Brasileira, que aqui no nosso programa nós a chamamos carinhosamente de Manual de Estudos. Então, o nosso Manual de Estudos é sobre como interpretar as Escrituras, um tema fantástico, e nessa semana, qual é a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. E nós temos sempre a alegria de receber convidados no programa. E pela primeira vez está vindo ao programa o pastor Laércio Silva Cardoso, quase um xará, né, pastor Laércio? Quase. Muito bem-vindo aqui ao programa, uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, a alegria é toda nossa. Que bom, o pastor Laércio trabalha no escritório, na região do escritório da Igreja Adventista, conhecido como Associação Bahia Central. E já nós vamos conversar com ele sobre o local de onde ele vem, o seu trabalho, qual tem sido a sua missão aqui como pastor, e vamos conhecer um pouco mais. Juntamente com o pastor Laércio, já um companheiro que já esteve várias vezes aqui com a gente, que é o pastor Cláudio Leal. Uma alegria recebê-lo, pastor, muito bem-vindo. Obrigado, pastor. O privilégio é nosso de estar aqui e compartilhar um pouco desse tema tão importante com tanta gente querida que nos acompanha pela TV. É verdade. O pastor Cláudio Leal trabalha no escritório da Igreja Adventista para a região sudeste do estado de São Paulo, conhecido como Associação Paulista Sudeste. E é um prazer recebê-lo. Obrigado. Eu mando aqui um abraço para todos os amigos desta região administrativa, também para os amigos dessa região administrativa Associação Bahia Central. E eu sei que os baianos são muito fiéis como telespectadores, assistem bem a Novo Tempo e acompanham bastante o programa Lições da Bíblia. A gente acompanha sempre nas redes sociais esse movimento que vem ali desse estado maravilhoso do nosso imenso e maravilhoso Brasil. É verdade. Meus amigos que estão em casa, que estão acompanhando, vamos começar com uma oração. Convido o pastor Laércio para orar para a gente. Senhor amado, o Senhor conhece tão bem o coração de cada um de nós. O Senhor conhece as dúvidas que visitam nossa alma. O Senhor conhece os sonhos, a necessidade de solidez e como a Tua palavra, sendo a única fonte de verdade nesse planeta. Ó Deus do céu, a Tua palavra maravilhosa, que neste momento a compreensão quanto ao significado dela, quanto à forma de interpretá-la, como o Teu Filho se relacionou com ela, os discípulos do Teu Filho e todos nós que seguimos nessa carreira de discipulados, discípulos modernos, que a Tua palavra continue iluminando nossa caminhada, que nossa jornada seja pautada por uma relação de fidelidade com ela. Muito obrigado pelo encontro desta semana. Obrigado por todo esse momento de estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amigos. Pastor Cláudio, vamos começar então a nossa conversa aqui no programa Lições da Bíblia com os nossos telespectadores. A gente vive uma época, pastor Cláudio, de muitos questionamentos relacionados à Bíblia, à veracidade da Bíblia, à inspiração da palavra.
como a gente pode melhorar esse relacionamento, né, a nossa compreensão, à luz do tema dessa semana, a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia? É verdade, pastor. A sociedade aprendeu a acreditar mais naquilo que pode ver e tocar, influenciado já desde o iluminismo, com coisas mais racionais e concretas, e começa a ver a Bíblia como algo muito antiquado, ultrapassado, que necessita mais fé do que razão. Então, há uma crescente incredulidade com o texto bíblico. E o mais triste é que essa incredulidade, ela não é baseada em fatos, apenas em percepção, em suposição. E a melhor maneira para que as pessoas possam realmente conhecer e tirar este prejuízo, este preconceito da Bíblia, seria se aprofundar nela. Ler e buscar nela o conhecimento para poder avaliar o que realmente a Bíblia significa. É verdade. E dentro desse raciocínio que o pastor Cláudio tem, pastor Laércio, a gente percebe que hoje não é muito difícil a gente encontrar pessoas que até acham bonitas as histórias da Bíblia, mas num campo humano, eles não olham muito para a Bíblia como um livro inspirado. Então a gente encontra muito, né? Pessoas interpretando Jesus como um grande líder humano, as histórias bíblicas como histórias de um bom fundo moral, mas não são todos que olham como um texto inspirado, né? Mesmo não olhando, todos necessitamos. Não importa quem seja a pessoa, ela necessita. Pode ser um ateu, ela necessita. O fato dela ignorar a necessidade dela é um assunto à parte. A vida vai cobrar o preço. Porque olha a sua volta. Tudo que o seu olhar pode alcançar, em tudo. Este livro aqui é a única coisa verdadeira e honesta desse planeta. Pode pensar, você pode gastar quanto tempo queira, pensando a respeito disso. Nesse planeta, a única coisa verdadeira é esse livro. O conteúdo, a mensagem dele, o compromisso com a verdade que ele tem, a abordagem que ele dá. Então, mesmo uma cultura pós-moderna como a que nós estamos inseridos, uma cultura que tende ao relativismo, complicado você apresentar absolutos, mas não é difícil pensar. Veja, até a teoria da relatividade, né, precisa de uma constante. Porque um absoluto é fundamental para estabelecer qualquer coisa. Né? No caso da teoria da relatividade, a velocidade da luz tem que ser constante. Entende? Então, não se pode viver sem absolutos e sem pagar um preço por isso. A alma da gente tende a cair num vazio. E acredite em uma coisa, o vazio pode ser a coisa mais leve em física, mas em espiritualidade, o vazio é a coisa mais pesada que existe. É verdade. Talvez seja por isso, pastor Cláudio, que o nosso manual de estudos nos incentiva nessa semana e nessa conversa com os nossos telespectadores para a gente entender essa visão de Jesus e dos apóstolos sobre o texto bíblico, como eles consideraram, né? Vale a pena a gente ver. E a gente percebe logo aqui no texto de Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11, que Jesus tinha um conhecimento profundo da Bíblia, não é, pastor Cláudio? É uma coisa que ele mostrou conhecimento nesse episódio. É verdade. Antes de a pessoa ler a Bíblia, faz diferença a maneira como ela vê a Bíblia. Porque se para o leitor da Bíblia ela é simplesmente um livro histórico, ela tem que ser estudada como literatura. Exato. Como algo, como um livro qualquer antigo. Mas quando vamos à Bíblia, percebemos que Jesus tratava os textos antigos da Bíblia como algo real, como algo literal, como históricos, como de fato, como algo que de fato ocorreu. E ele usava o texto bíblico para refutar objeções, para enfrentar o inimigo, e sua vida, inclusive, se vê pautada por essas referências bíblicas todo o tempo. E isso mostra para nós que a Bíblia para Jesus era algo muito importante, válido nos seus dias. Exatamente. E ainda tem um detalhe,
não é que ele usava a Bíblia e outras coisas. O sola escritura, o uso somente da Bíblia, fica marcado desde o primeiro momento. Jesus jamais enfrentou o engano utilizando outro instrumento. Nem uma ideia simples, não. Ele tomou a palavra de Deus e o engano ele enfrentava com a palavra de Deus. Por que ele considerava a Escritura a única fonte confiável? Porque ele sabia que o mesmo Espírito que estava conduzindo o ministério dele foi o mesmo Espírito que inspirou cada autor. É verdade. Cada autor. Verdade. É verdade. E nesse ponto que vocês falam, nesse capítulo 4 de Mateus, é onde nós encontramos a história da tentação de Jesus, né? E interessante que Jesus ele passou 40 dias em oração e nem por isso deixou de ser tentado. É verdade. Não é verdade? E ao o inimigo se apresentar, foi o primeiro a se apresentar diante dele, antes mesmo de um anjo celestial, né, um anjo da parte de Deus, o inimigo já se apresentou fazendo umas propostas. Sim, e aí vem uma curiosidade. Exatamente. Aí vem a curiosidade, que é o seguinte, alguém que não tinha uma natureza pecadora, não, a natureza dele era pré-lapsariana, o que quer dizer isso? É uma natureza de Adão antes da queda. Tá? Alguém como ele precisava estudar a Bíblia e precisava orar. Entende que curioso? Aí a gente pensa que oração e Bíblia é necessidade de pecador. Não, Jesus Cristo não tinha pecado. Não tinha pecado, nem propensão para tal. Não somente não pecava, mas não tinha vontade de pecar, como eu tenho. E ele lia a Bíblia. Não somente lia, mas o texto bíblico mostra que ele tinha memorizado esses textos. Sim. Porque no confronto com o inimigo, ele não se valeu de um livro escrito, de uma passagem em alguma coisa anotada, né? Ele tinha memorizado intimidade, e sabia como conjugar esses textos bíblicos. Ele relacionava esses textos, né? com a situação necessária no momento. Muito bem lembrado por vocês aí, é que o estudo da Bíblia promove isso, né? A gente começa a relacionar os assuntos e a entender, dentro de uma regra de interpretação, que aqueles textos fazem parte de um mesmo assunto, e como Jesus ele tinha essa visão. Bom, isso mostra que ele estudava muito a Bíblia. Ele tinha, não era só aquele que abria a Bíblia, ou abre a Bíblia nos dias de hoje, e fala assim, bom, eu preciso ler pelo menos um pouquinho, né? Mais como um cumprimento, um desencargo de consciência. Jesus não. Ele lia porque amava a palavra. Então essa relação a gente vê claramente nessa história, quando ele refuta Satanás, pelo menos por 3 vezes, como está escrito. Né? Ele mostra realmente de onde vinha o conhecimento dele. E o Espírito de Deus, nitidamente, tem espaço para fazer lembrar. Fazer lembrar alguém que não toma contato, como vai lembrar? Que isso é proposta para nós hoje. É a proposta que tenhamos uma intimidade tal com a palavra de Deus, que nos diversos momentos de nossa jornada, de nossa caminhada, a gente tenha a palavra do Senhor para guiar a vida, para conduzir a vida. Agora, ele fará lembrar, mas lembrar do que eu não examinei, do que eu não li, a necessidade de tomar o mínimo contato. É a oportunidade que o Espírito de Deus precisa para que a palavra de Deus conduza a vida da gente. Não é? Maravilha. Hoje, nós também vivendo num mundo complexo como a gente vive, pastor Cláudio, o mínimo que a gente deveria fazer é seguir esse exemplo de Cristo, né? Você acredita que nós hoje, apesar de tantos programas, projetos de leitura da Bíblia, está faltando um aprofundamento maior na palavra? Acredito, e se você me permite, eu quero fazer uma relação aqui com o tema da educação, por exemplo. Você já ouviu falar de analfabeto funcional? O que é o analfabeto funcional? É alguém que foi à escola, ele tecnicamente sabe escrever o seu nome, sabe fazer alguns números, mas ele não sabe interpretar o que ele mesmo escreveu. Inclusive é curioso que numa entrevista feita no Brasil, 50% dos entrevistados disseram que não leem livros porque não entendem o que estão lendo. Ou seja, eles não são capazes de abstrair do texto o que realmente o autor quer dizer.
Eu diria para você que hoje nós temos uma geração de cristãos que são analfabetos funcionais da Bíblia. Tem Bíblia em casa, sabe ler alguma coisa, até menciona um texto ou outro de memória, mas ele não sabe aplicar esse texto bíblico à sua realidade de vida. No máximo é uma história que ele conhece, mas essa história não tem relação direta nenhuma com a sua experiência diária. Então, eu concordo com você, precisaria sim um aprofundamento maior da Bíblia, não somente como uma fonte de informações, mas ensinando o leitor da Bíblia a abstrair dela o verdadeiro significado que seja relevante para o seu dia a dia, para a sua vida pessoal. Perfeito, legal. Coisa maravilhosa isso, não é? Porque a gente vai ao texto sagrado e você tem conhecer, que no idioma original você toma gnosco. E quando você vai para o conhecimento, é uma coisa interessante, porque o conhecimento de quem ouviu é diferente do conhecimento de quem experimentou. Eu tomei aquela rodovia entrando para a floresta amazônica, ali pelo Pará, e eu senti o cheiro de cupuaçu em 1990 pela primeira vez. Eu parei, tinha um nativo com cupuaçu, eu pedi a ele eu perguntei o que era aquilo, ele me explicou, eu perguntei o que se fazia, ele me disse também, na próxima cidade, creme de cupuaçu, sorvete de cupuaçu, o que tiver de cupuaçu eu tomei. Eu posso explicar o que é o cupuaçu de duas formas, com a explicação que o nativo me deu, só que depois que eu experimentei, aí eu posso dizer o que Jó disse. Antes eu conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. O texto sagrado pede o conhecimento de quem experimenta. Por isso o nosso desafio é para que cada letra lida, para que cada pensamento lido na palavra de Deus se torne uma experiência na vida. Amém, amém. Legal. Muito bem, estamos conversando hoje aqui com nossos dois pastores convidados, o pastor Laércio Silva Cardoso, que vem da Bahia conversar com a gente, e o pastor Cláudio Leal, aqui do estado de São Paulo, conversando sobre a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da palavra. Já vimos que Jesus estudava a palavra não assim para um desencargo de consciência ou para mostrar para alguém que ele estava lendo a Bíblia, mas ele a estudava profundamente, por isso foi e fez as obras que fez, foi quem foi e fez as obras que fez, porque a Bíblia estava em primeiro lugar. E no próximo bloco nós vamos continuar observando os passos de Jesus, como foi que ele se relacionou com a sua lei e o Senhor Jesus, de todas as Escrituras. Então não saia daí, nós voltamos já já. De volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana. Alegria podermos estudar com você a respeito de um tema importante, profundo também, dentro da visão da interpretação das Escrituras, que é o tema principal. E hoje, nessa semana, com os nossos convidados, a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Um dos nossos convidados, o pastor Laércio Silva Cardoso, é um pastor já experiente, trabalha com igrejas lá na Bahia. Pastor, onde que é o seu local de trabalho, a cidade? Vamos conversar um pouquinho sobre o seu trabalho ali na Bahia. Feira de Santana é uma cidade incrível, conhecida como a Princesa do Agreste. Eu conheço, bonito. Talvez o maior entroncamento rodoviário do Brasil. Realmente é uma cidade bem interessante. A comunidade nossa de fé lá é uma comunidade vibrante. O baiano dispensa apresentação, né? Inclusive é a cidade do Arte Trio, né? Ninguém vai apresentar o baiano. O Brasil conhece a nossa Bahia. E a nossa comunidade lá, o adventismo cresce muito. É incrível como as pessoas ouvem e ficam cheias de interesse por ouvir um pouco mais dos significados de nossas falas, de nosso conjunto de ideias. É muito interessante ver o interesse baiano pela fé adventista. Que beleza. Impressiona. Você tem alguma região ali em Feira de Santana que você cuida especificamente? Alguma geografia? Eu tenho uma região muito especial, muito privilegiada. O Parque Panorama vai até a cidadezinha de São Gonçalo, uma cidade muito, mas muito agradável. Quem conhece, ama. E o Parque Panorama é um endereço de gente que tem um compromisso grande, sabe? O baiano ele tem uma característica especial. Ele é automotivado.
A gente se reúne, organiza ali alguma coisa, ele já entende muito rapidamente, mente muito veloz e atitudes mais rápidas ainda. Então é apaixonante se envolver no trabalho, na obra, com aquele povo. Maravilha. É gratificante, creia. Eles respondem, né, aos chamamentos. Um abraço ao povo aí do Parque Panorama. É a sua sede pastoral, né? É a sede pastoral. Tá, maravilha. Excelente. Eu estive ali em Feira na inauguração de uma igreja pré-moldada, muito bonita. Sim, não sei se ela lhe pertence. Sim, essa aí. não me pertence. Essa já é de uma outra geografia. Mas muito interessante. Povo bom, viu? O povo baiano é um povo bom. Caloroso. E a gente gosta demais. Caloroso, é incrível, é festeiro, né? Comprometido, viu? Comprometido. Se eles abraçarem, amigo, eles vão. É isso mesmo. Comprometido com Jesus, cheios de fé, isso é muito bom. Muito bom, obrigado, viu, pastor, pela sua disposição em vir, disponibilidade em ajudar aqui o programa Lições da Bíblia com a sua presença. Hoje, conversando aqui sobre esse ponto importante da visão de Jesus e dos apóstolos sobre as Escrituras, Jesus também teve uma relação muito interessante com a lei, não é, pastor Cláudio? Verdade. Como foi essa relação de Jesus com a lei? Que é um ponto polêmico em nossos dias ainda. Sim, Jesus, ele entendia que tudo que está na Escritura é inspirado por Deus, é válido, é autoritativo e deveria ser respeitado como palavra de Deus. Jesus até chamou atenção, certa vez, de líderes religiosos, dizendo: vocês erram ao não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Ele vincula não somente a autoridade do texto bíblico, como enfatiza que tem poder de Deus nesse texto bíblico. E Jesus... Quando você fala que é um texto autoritativo, você se refere a que, assim, especificamente? A autoridade simplesmente da Bíblia? Não, eu me refiro ao fato de que o texto bíblico tem autoridade para normatizar nossas ações e, inclusive, as nossas escolhas, entendeu? E esse é um fato interessante que, se você me permite, eu queria mencionar. Claro. Foi feito um estudo por um teólogo americano, ele se chama Sam Storms. Esse camarada é um teólogo, é um pastor de uma igreja americana, e ele analisou entre os americanos qual era como eles viam a Bíblia no seu âmbito cristão, só cristãos ele analisou. E ele descobriu alguma coisa muito interessante, que a Bíblia para o cristão americano, e eu acho que isso se replica em qualquer outra cultura, ela não tem uma autoridade funcional. Ou seja, o cristão lê a Bíblia, ele acha interessante as histórias, etc., mas ele não vê nela autoridade suficiente para, com isso, mudar o meu comportamento. E isso se reflete em todas as áreas da vida humana. Ele fez uma pesquisa bastante confiável, foi o Instituto Gallup que fez essa pesquisa. Ele fez em 2011 e em 2017 ele repetiu a mesma pesquisa entre os cristãos americanos. E só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, em 2011, 69% dos cristãos americanos admitiam que sexo entre um homem e uma mulher fora do casamento é imoral. Que relações como o suicídio, o aborto, pornografia, por exemplo, 57% a 61% dos americanos achavam que isso está errado, é imoral. Em 2017 ele refaz essa pesquisa e veja, aquele mesmo grupo de cristãos que em 2011 acreditavam que sexo entre um homem e uma mulher fora do casamento é pecado, que somava 69% dos cristãos, em 2017 somente 28% dos cristãos achavam que isso era errado. Ou seja, continuam sendo cristãos, continuam lotando as igrejas, tem Bíblia na mão, mas não vê a Bíblia como autoritativa. Ou seja, o que está lá é interessante, como história, como um conselho,
mas não o suficiente para normatizar a minha escolha, as minhas decisões e pautar a minha vida. Interessante. Quais seriam os fatores que poderiam gerar esse tipo de percepção? Será que é a influência da cultura? Possivelmente, né? Possivelmente, Nosso entorno secularismo, impactando pós-modernismo, né? Sim. Na verdade, eu acho que isso tem um reflexo até... foi reflexo de uma teologia. Você se lembra que Rudolf Bultmann escreveu um livro, Jesus Cristo e Mitologia, era o título do livro dele. Ele apresentou esse livro como um artigo numa reunião de teólogos e ele lançou as bases para crer que a Bíblia é mitológica. Ou seja, na mente de Bultmann, ao ler a Bíblia, a pessoa deveria demitologizar. Então, o que está ali escrito ali não é exatamente o que aconteceu. É uma história da qual você tira um conceito moral. Então, a teologia de Bultmann acabou influenciando grandemente a visão da cristandade moderna sobre a Bíblia, ao vê-la como uma autoridade real, literal, como Jesus via, que é o que estamos analisando. O relacionamento de Jesus com a lei. Né? O relacionamento de Jesus com a lei, que é um ponto que a gente está aqui tentando traçar e perceber, é o relacionamento que é recomendado para todos nós e que encaixa com o que o pastor Cláudio está dizendo, que é a relação de submissão. Uma relação de submissão. É claro que num primeiro contato eu não saberei ser submisso. É claro que num primeiro contato eu preciso ser conquistado pela palavra de Deus. E se existe uma verdade bíblica, é que para interpretar e conhecer a Bíblia a gente precisa de auxílio. E se alguém nos auxilia nesse processo, a gente vai conseguir perceber algumas coisas. Entre elas, o próprio Jesus. Além de examinar as Escrituras, além de orar, acreditar que o Senhor da vida, o Criador do universo, aceitou ter uma atitude de submissão. Aí é onde entra o conjunto de ideias e filosofias que nos cercam, e quando elas tendem a nos seduzir. E às vezes, por arrazoado, vem com lógica, vem com razão para nos seduzir. Se eu estou firmado na palavra, ainda que pareça lógica, uma ideia contraditória, eu terei uma atitude de submissão em relação à palavra. Ellen White, uma escritora muito querida nossa, inspirada por Deus, ela diz que no final da história, no julgamento final, no momento final, os homens serão condenados não porque acreditaram na mentira, mas porque duvidaram da verdade. Não importa quantos títulos tem alguém, não importa quão razoável pareça a sua argumentação. Quando eu conheço e reconheço no texto bíblico a palavra do Senhor, a minha atitude de submissão é o que vai determinar em quem eu vou acreditar. É interessante que isso que você fala, e que o pastor Cláudio também comentou agora há pouco, mostra que Jesus, o tempo todo do seu ministério, ele incentivou o conhecimento da Bíblia, a obediência, são pontos fundamentais nas histórias. Por exemplo, ele chegou ali em João 5 e disse: olha, examinais as Escrituras, porque através delas vocês vão encontrar a vida eterna. Sim. Para você examinar, você tem que estudar, você tem que dedicar tempo, você tem que orar, né? Você tem que ter fé, você vai confiar. Interessante como Jesus sempre estimulou. E nesse aspecto da lei, ele também estimulou, como o próprio Evangelho de João diz, a obediência, não é? A obediência aos seus princípios. E essa pesquisa me assusta um pouco, porque ela vai um pouco na margem, em tão pouco tempo. 5 anos, 6 anos? Mas foram 15 anos. Foi 2011, você falou? E 11 para 2017. Não, 2001, perdão. De 2001 a 2017, certo. 15 anos. Quase 15 anos. Mesmo assim, para a pesquisa é pouco, né? Se você olha como mudou o mundo, né? Você acha que as nossas igrejas, os amigos que estão nos assistindo, precisam ter essa atenção e esta fé e essa obediência à palavra, entender que ela é a autoridade da nossa vida, para a gente ter uma vida mais feliz como cristãos, pastor? Como você vê
Com certeza. Eu vejo que esse conceito moderno de ver a Bíblia apenas como um livro histórico ou com um conselho que eu posso aceitar ou não, é como um paciente que vai ao médico, faz um diagnóstico, observa que há um problema de saúde, mas ele toma a receita como se fosse opcional. Sim. Ok? Uma vez que você foi ao médico e recebeu o diagnóstico e uma receita, essa receita não é opcional. Dessa receita depende a sua saúde. Exato. E a perpetuidade da sua vida. Claro. Lógico. Com respeito à Bíblia, a mesma coisa. Se você não vê-la como autoritativa, normativa, como importante para guiar as suas escolhas e as suas ações, então, na verdade, ela não tem influência nenhuma na sua vida. Uhum. Sim. Entendeu? Então, nós vamos formando uma geração de cristãos que fala em nome de Deus, mas não vive de acordo com a palavra de Deus. Não conhece na a Deus. realidade, é que na realidade a lei de Deus não são 10 sugestões, não são 10 dicas. Gente, são 10 mandamentos. Uhum. E Jesus tinha essa percepção. E ele se submetia. Essa é a questão, entendeu? São 10 mandamentos e ele sabia que eram ordenanças e ele tratava como tal. Ele não tratava a lei do Senhor, a palavra, como opcional. Não. Entendeu? E ele tinha uma natureza que convidava para isso. Quanto mais nós, que temos uma relação de absoluta dependência, minha natureza não joga do meu lado, não joga do lado da minha alma. Sim. Minha natureza joga contra a minha espiritualidade. Exato. Entende? Então, o ato de submissão à lei do Senhor, gente, é fundamental para quem é de carne e osso e nasceu no pecado. Exatamente. Aqui no Evangelho de Mateus, pastor Marcos, aqui capítulo 22, nos versos 37 a 40, fala um pouco sobre essa visão de Jesus a respeito da lei de Moisés, né? O que diz esse texto e como podemos entendê-lo melhor? Alguns cristãos erroneamente acabam concluindo por esta fala de Jesus que ele estava minimizando o Antigo Testamento e dando um novo mandamento, uma nova versão, né? Quando na realidade Jesus estava definindo em apenas 2 conceitos toda a lei e todos os profetas. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso não é um novo mandamento. Aquele que ama ao próximo como a si mesmo, obviamente que vai honrar o pai e a mãe, que não vai matar, que não vai roubar, claro, que não vai cobiçar, porque disso é a essência da lei, não é? Então, Jesus não estava criando um novo mandamento. Ele viveu esses mandamentos, a vida dele, os milagres que ele fez, o relacionamento com o povo, revelava esse mandamento concentrado nele, e ele continua estimulando que os mesmos mandamentos do Antigo Testamento são os mesmos que ele apresenta agora no Novo Testamento. E nesse caso, pastor Laércio, vemos aqui a relação de Jesus com a lei de Moisés. E com relação a todas as Escrituras, como Jesus se relacionou com elas? Como é que a gente pode entender melhor esse ponto? Veja, a gente toma diversos elementos. Entre eles, Jesus tinha consciência de que todo o Antigo Testamento falava coisas, elementos de sua caminhada. Ele conhecia o que a palavra falava a respeito de sua vida e ele caminhava em direção ao cumprimento da palavra de Deus. Ele sabia que a palavra de Deus dizia um determinado ponto a respeito dele. E ele vivia aquilo. Eu vi nisso um elemento muito especial. Na palavra de Deus tem um conjunto de profecias, de mensagens para o momento final da história desse mundo, inclusive no tocante ao nosso momento, claro, ao momento em que a gente vive. Eu posso escolher ser um espectador do texto, não me ver nele, mas eu posso olhar e perceber e dizer, essa profecia vai se cumprir na minha vida se eu começar a caminhar em direção a ela, porque a profecia não vem sobre minha vida como se fosse uma praga. Entendeu? Eu vou em direção a ela. E a palavra de Deus, o texto bíblico, muitas vezes diz assim, os evangelistas, né, dizem assim,
E ele fez isso para que se cumprisse o que acerca dele estava escrito, dito pelo profeta Isaías, ou por Jeremias. Ele fez isso para que se cumprisse. Ou seja, ele caminhava em direção ao cumprimento. Ele queria que aquela profecia, ele conhecia a Escritura toda e queria que aquilo se cumprisse na vida dele. E isso faz eu relembrar aqui a fala do pastor Cláudio, né? Que ele tinha uma relação profunda, ele correlacionava os temas, os textos, e isso era fruto de estudo. E aí vem um incentivo para você e para mim. Vamos estudar a Bíblia, vamos trabalhar esse conhecimento bíblico, correlacionarmos os textos, a história, os fatos, as doutrinas, as profecias, porque isso vai nos dar maturidade espiritual, vamos encontrar melhor o caminho do Senhor e viver melhor nos caminhos que Ele nos propõe, não é? Nós vamos dar uma pausa aqui no programa e vamos para mais um intervalo e já já voltamos com o último bloco do programa dessa semana. De volta com o terceiro bloco do programa dessa semana, está passando bem rápido, estamos conversando aqui com o pastor Laércio, um pastor da Igreja Adventista, que vem lá da Associação Bahia Central, um estado bonito, lá de Feira de Santana, e com ele o pastor Cláudio Leal também, que é aqui do estado de São Paulo, trabalha num dos escritórios da Igreja Adventista aqui de nossa região. Pastor Cláudio, você trabalha como numa área mais administrativa, né? Sim. Qual é a atividade que você exerce ali? Eu sou secretário executivo dessa associação, não é? Onde somos responsáveis administrativamente por cerca de 200 igrejas, congregações, que pega todo o ABC paulista e parte do litoral norte, né? Cubatão, Santos, até ali próximo de Registro. E fora... Puxadão, né? Bem puxadão, compridinho ali. comprido. É. Mas tem a vantagem de ser lugar lindo para estar, né? As praias bonitas. E fora a área administrativa, eu sou responsável pelo Departamento de Lar e Família. Perfeito. Cuida das famílias, Das famílias. das igrejas adventistas daquela região, né? Exatamente. É uma função que eu ocupo também, lá na região em que eu trabalho, a Associação Paulista Oeste. E tem sido aí, com certeza, uma bênção para a sua vida e para a igreja, né? Com certeza. Seu trabalho. É uma região muito bonita, muito próspera, a igreja cresce. Irmãos generosos, né? Generosos, gente muito querida dessa região. E eu estou há relativamente pouco tempo, 1 ano e meio nessa região, mas tem sido muito gratificante esta convivência com este grupo de pessoas queridos da Associação Paulista Sudeste. Que maravilha. Um abraço aí a todos os amigos dessa região com quem o pastor Cláudio trabalha. São muito bem-vindos sempre aqui no programa, nas nossas conversas. E, pastor Laércio, estamos aqui conversando a respeito do estudo da Bíblia. Aqui no programa nós sempre oferecemos um curso bíblico. E nesta temporada, como na outra, nós estamos oferecendo um curso bíblico digital, que é o Descobertas Bíblicas. Por isso, você que está acompanhando o programa, pode entrar aí no site biblia.com. E ao você entrar no site biblia.com, você vai ter vários cursos bíblicos digitais. Um deles é esse Descobertas Bíblicas. Está aparecendo aí na sua tela a imagem e você poderá entrar em contato então pelo site, fazer o seu cadastro e vai ficar liberado então o caminho para você estudar a Bíblia no seu celular, no seu tablet, no seu computador, de forma digital. Estudar a Bíblia é uma coisa incrível, nós estamos vendo isso nesta temporada. Interpretar a Bíblia corretamente, muitas vezes um guia de estudos nos ajuda muito nisso. Então você pode entrar lá, estudar e aumentar o seu conhecimento da Palavra de Deus, tá bem? Bom, gente, estamos estudando nessa semana um tema importante, a relação de Jesus e os apóstolos acerca da Bíblia, né? Como Jesus e os apóstolos tinham uma visão a respeito da Bíblia. E agora, um pouco sobre Jesus e a origem e história da palavra. Pastor Laércio, Jesus ensinou que a Bíblia é a palavra de Deus, não é? Sim. No sentido de que o que ela declara é sinônimo do que Deus diz. Como que a gente pode entender melhor? Ela é a palavra de Deus, ela contém, é um tema que dá para uma boa discussão, né?
Deus ditou a Bíblia, ele inspirou o profeta, como foi que ele usou? Como é que você vê essa questão da origem toda? Veja, esse tema é um tema muito debatido, né? Existe um conjunto, dentro da cristandade, existe uma variedade de perspectivas, mas na realidade, quando nós tomamos a Bíblia, a gente compreende que ele não ditou a Bíblia. Esses homens foram inspirados por Deus, receberam de Deus a iluminação, a inspiração do Senhor, e então escreveram guiados pelo Espírito de Deus. O vocabulário era o deles, e você toma o texto bíblico, você tem gente que era da pecuária, você tem gente do palácio, um palaciano como Isaías, mas você tem um pecuarista como Amós, e logicamente a formação de Isaías era muito mais erudita. Você tem um homem letrado como Lucas, mas você tem um rude pescador como Pedro, como Tiago, e o texto está ali. E é claro que cada um escreveu dentro do seu espectro de conhecimento, com o seu conjunto de verbetes, seu vocabulário, é isso que eu quero dizer. Entendeu? Dentro do seu conjunto de vocabulário. Não fugiu daquilo. Mas a ideia é plenamente de Deus. O que eles viram, o que eles receberam de Deus como compreensão. Eu vou dar um exemplo. Depois da ressurreição, Jesus foi conversar com seus discípulos e começou a explicar aos discípulos tudo aquilo que acerca dele, Jesus, estava escrito. O texto bíblico diz que Jesus abriu o entendimento deles. Jesus abriu o entendimento, o Espírito do Senhor abriu o entendimento de cada escritor bíblico. Ele abriu o entendimento. Então, quando nós ensinamos a Bíblia, o Espírito Santo, ele ajuda a pessoa a ter um entendimento maior sobre a vida, o futuro, o presente, se abrem os olhos. Se abrem os olhos. É importante estudar a Bíblia. É claro que Pedro não falou com o vocabulário de Isaías, que era um homem do palácio. Sim. Ele falou com o vocabulário dele. E quando você toma os manuscritos, você verifica isso com muita simplicidade. Então, o Espírito do Senhor não tomou a mão e fez a pessoa escrever. O Espírito do Senhor não ditou palavra por palavra para que a pessoa escrevesse. Do contrário, você perceberia o mesmo vocabulário do começo ao fim. Cada um escreveu dentro de seu espectro de conhecimento. Perfeito. A sua visão também, pastor Cláudio, sobre esse tema? Sim, também penso exatamente assim. Deus respeitou a personalidade, a cultura, o conhecimento, a formação de cada escritor da Bíblia. E exatamente por isso que é no conjunto de todas estas descrições dos diferentes escritores que a gente se aproxima da verdade plena. Sim. É interessante que você Porque falou... a Bíblia não se contradiz, Não se contradiz. Exatamente. Veja, nós estamos falando de um período de 1.500 anos de história. Estamos falando de mais de 40 pessoas diferentes, em épocas diferentes, culturas diferentes, formações diferentes, né? Então, isso serve inclusive como um princípio de interpretação para aquele que quer conhecer a Bíblia. O pastor Laércio falou que ao estudar a Bíblia, claramente. E eu tomo aí o exemplo de Jesus, como ele clareou a mente dos próprios discípulos. Exatamente. Após a morte de Jesus, os discípulos entraram em confusão. Nós acreditávamos que ele era o libertador e agora ele morre? Como que a gente entende isso? E a Bíblia mostra que Jesus se encontra com eles após a ressurreição, no caminho de Emaús. E no capítulo 24 de Lucas, a Bíblia diz assim: então ele discorreu, começando por Moisés e todos os profetas, e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Deu um panorama geral. Panorama geral. Um pano de fundo. Aí está um princípio de interpretação. Não é pegar um texto isolado e tentar fazer disso uma doutrina, uma religião, mas Jesus discorreu sobre toda a Bíblia. Então, nesse perfil histórico de 1.500 anos, você tem o panorama da história humana, das necessidades humanas, desde o princípio do mundo até o final, e o plano de Deus bem elaborado desde o princípio até o final
do plano completo de Deus. Perfeito. E é incrível, porque o vocabulário muda, mas a ideia é a mesma. Aí o texto fala, desde Moisés se falava de Jesus. Aí vem Isaías e fala de Jesus. Aí vem Jeremias e fala também. E Jesus é encontrado em todo o texto sem que eles se contradigam. Então, o que fica claro? A ideia por detrás do texto, a mente por detrás do texto é uma. Quem concebe a ideia é um. Agora, quem vê a ideia, quem ouve a ideia e registra a ideia é uma outra pessoa. Vai relatar com suas palavras. Mas a gente percebe que a mente é a mesma, porque há um fio de ouro que conduz todo o texto. E chamamos a Bíblia de Palavra de Deus porque ela contém essa autoridade. Essa autoridade do texto mesmo, né? Existe uma autoridade textual que é do Espírito Santo, na minha opinião, né? É verdade. E ele é o que segurou ali todo o fio condutor de toda a palavra, para que tivesse coerência, concisão, todo o plano da salvação explicado de uma maneira que não entrasse em Não é contradição, difícil né? perceber isso. Não é. A gente pode tomar os textos do Novo Testamento e você vai ver, por exemplo, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro falando sobre os escritos de Paulo e dizendo e comparando os escritos de Paulo aos escritos do Velho Testamento. Dando para os escritos de Paulo o peso de canônico, o peso de Bíblia. Em algum momento ele dizia que era até difícil, né? Sim. Para entender, mas ele reconhecia. Ele reconhecia a inspiração Que de Deus. alcançavam as pessoas, Então, os textos. gente do mesmo tempo que reconhecia no outro, Exato. o outro está sendo usado por Deus. O próprio Jesus reconheceu isso em Moisés, não é? Porque quando ele se refere em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 5, ele cita um texto escrito por Moisés, e quando ele diz que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher. Sim. Quando ele disse isso, ele completa, portanto, deixará o homem pai e mãe, e completa o texto. Então, em vez dele dizer, as Escrituras dizem isso, ele está dizendo, o Criador disse isso. Mas quem escreveu isso foi Moisés. Exato. Ou seja, ele está atribuindo ao escrito de Moisés uma autoridade divina. Um peso inspirado. Inspirado, não é? Excelente. Dentro dessa visão que nós estamos recebendo aqui de Jesus, citando esses profetas do período do Velho Testamento, como é que a gente pode compreender também essa relação dos apóstolos com a Bíblia? Eu só tenho 2 minutos para a gente conversar. A sua opinião, pastor Laércio, depois do pastor Cláudio também. É aquilo que eu disse há pouco instante. Eles mesmos reconheciam que o outro era inspirado. Eles escreviam, não só compreendiam que no Velho Testamento era inspirado. Você toma Apocalipse. Em Apocalipse você tem uma quantidade imensa de citações do Velho Testamento. Dos 39 livros, o Apocalipse cita mais de 20 deles. O Apocalipse é João citando. Aí você toma Paulo, ele cita uma outra quantidade imensa. No Novo Testamento, você encontra mais de 2.600 citações do Antigo Testamento. Então, os autores do Novo Testamento reconhecem o Antigo Testamento como palavra de Deus, como autoridade para conduzir a vida das pessoas. Que maravilha. A sua visão, pastor Cláudio, também. Sim, veja que eles tiveram como professor o próprio Jesus, que confiava na autoridade das Escrituras. Até que ele ensinou lá no caminho de Emaús. Exatamente, Jesus os ensinou a interpretar as Escrituras, e sem crer nelas como mito, porque Jesus via os personagens históricos e os acontecimentos como reais e autênticos. Perfeito. E os próprios discípulos, como o pastor Lécio disse, reconheciam no outro autoridade inspiracional, obviamente porque os seus colegas, apesar de finitos, não divergiam do que os outros autores tinham escrito, porque esse é um princípio também, não é? Sem saber o que o outro tinha escrito. Exatamente. Né? Isso aqui é muito interessante. Meus queridos, nosso tempo foi embora, né? Se a gente tivesse mais um tempinho aqui, a gente conversaria ainda mais sobre isso. Mas eu penso que ficou bem claro para os nossos amigos essa relação de Jesus e os apóstolos com a palavra. De profunda crença e entendendo que o Espírito Santo foi este elo entre eles para solidificar a autoridade da palavra de Deus sem que houvesse
nenhuma contradição. Pastor Cláudio, muito obrigado por ter participado com a gente. Semana que vem a gente se vê aqui no programa. Maravilha. Pastor Laércio, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem também a gente se vê por aqui. E obrigado pela sua audiência. E na próxima semana, no próximo programa, esses amigos voltam e nós já temos o encontro marcado. Até lá.